Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui deixando gravado para vocês a nossa primeira aula terapia familiar, introdução à terapia familiar. Nessa aula nós vamos estar falando sobre o que é a família, o papel do terapeuta familiar e como atua, onde tudo começou e algumas abordagens terapêuticas mais usadas, ok? E para iniciarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre qual é o conceito de família, né? Família vem do latim, que tem o sentido de união, ajuntamento, né? É um grupo de duas ou mais pessoas que se unem em laços afetivos, biológicos, de sangue, ou legais, que é jurídicos ou adoção, né? Família é o primeiro lugar onde as pessoas aprendem a se socializar e a se educar. A família constitui-se em um espaço onde ocorrem as primeiras interações sociais, sendo possível por oferecer apoio emocional, social e, em muitos casos, econômico. Tradicionalmente, ela é vista como a célula primária da sociedade, atuando nas formações de valores, comportamento e na transmissão cultural de geração em geração. O comportamento de cada pessoa varia de acordo com o ambiente em que ela vive. O que é um terapeuta familiar? Terapeuta familiar é um profissional que atua na área da saúde emocional e relacional da família. O que é a terapia familiar? É uma abordagem psicoterapêutica que foca nas relações e dinâmicas entre membros de uma família. E qual é o objetivo principal? Promover harmonia, resolver conflitos e fornecer vínculos familiares. Ao invés de abordarmos apenas os sintomas de um paciente isoladamente, a terapia familiar compreende que muitas vezes os desafios enfrentados por um membro da família são reflexos de dinâmicas familiares mais amplas. A terapia familiar pode ser útil em diversas situações, como conflitos interpessoais, crises conjugais, problemas de comportamento em criança, adolescente, traumas familiares e entre outros. Vamos ver aqui os princípios básicos da terapia familiar. Gente, aqui na minha rua é quase incrível a gente fazer as lives, viu? Porque o barulho aqui é intenso, mas vocês vão ter que entender um pouquinho assim mesmo, tá bom? Princípios básicos da terapia familiar. A terapia familiar como um sistema interconectado. A família é vista como um sistema onde cada membro desempenha um papel e influencia os demais. A Bíblia chega a dizer que nós somos um só corpo. A mudança em um membro afeta o equilíbrio de todo o sistema e padrão de interação pode perpetuar problemas ou soluções. Um exemplo, se um membro da família adoece, a morte do ente querido pode mudar o comportamento de todo o padrão familiar. A importância do contexto relacional. Os comportamentos individuais são analisados no contexto de relação familiares. Em vez de culpar um membro específico, a terapia busca entender como a interação entre os membros contribui para o problema. Um exemplo, se um filho foi para as drogas, será que o problema é só dele? Será que não teve nenhuma alteração no ambiente em que ele vivia? Precisamos olhar em todos os ângulos para ter um resultado. Foco em padrões de comunicação. A terapia familiar valoriza a identificação e a melhoria da comunicação entre os membros. Técnicas são aplicadas para ajudar a expressar emoções e necessidades de formas claras e empáticas. Solução de conflitos.
O terapeuta auxilia a família a identificar conflitos e trabalhar para solucioná-los de maneira colaborativa. A ênfase está em estratégia que comprova a cooperação e o respeito mútuo. O terapeuta vai dar uma opinião, não vai dar opinião. O terapeuta ele vai ajudar a família a buscar resolver os conflitos de forma saudável, sem agressão e sem julgamento. Neutralidade do terapeuta. O terapeuta mantém uma postura imparcial, medindo os diálogos sem tomar partido. Essa neutralidade permite que os membros se sintam ouvidos e respeitados. Então, ao iniciarmos uma terapia, o terapeuta ele tem que ouvir e apenas dizer que ele está entendendo, tanto de um lado como para o outro. Ele não pode tomar partido, né? Caso seja um casal que ele conheça, né? Querer, tipo assim, puxar a sardinha mais para o lado de um que para o outro. Então, o terapeuta ele tem que ser imparcial. Flexibilidade e adaptação às necessidades da família. Cada família tem sua própria dinâmica, cultura, valores e crenças. O terapeuta adapta as técnicas de acordo com as necessidades. O terapeuta ele precisa respeitar crenças, né? Ele precisa respeitar a cultura. Como assim? Por exemplo, o terapeuta ele não pode dizer, eu não vou atender essa pessoa porque ele é espírita, porque ele é homossexual. Não tem isso. Ele precisa adaptar a cada cliente que chega para ele cuidar, né? Ele é um ateu, ele não crê em Deus, eu vou dizer o que para ele? Eu vou falar sobre o universo. Se ele veio da roça, se ele fala só sobre plantio, sobre gado, então eu vou ter que adaptar a linguagem dele. Eu vou falar de acordo com o que ele entende. Assim eu vou facilitar o diálogo entre terapeuta vezes cliente, né? Intervenção orientada para objetivos. A terapia familiar define metas claras no início do processo. O foco é alcançar melhorias específicas, como redução de conflitos, o fortalecimento de laços e a superação de crises. O terapeuta ele precisa ter uma boa audição, uma boa escuta, anotar tudo o que houve e depois vem o próximo passo. Perspectiva sistêmica. Problemas são vistos de forma isolada, mas como parte de um sistema mais amplo. Problemas não são vistos de forma isolada, mas como parte de um sistema mais amplo. Isso inclui não apenas a família imediata, mas também influências externas como trabalho, escola, comunidade. Então, nós precisamos ter um olhar dentro do sistema, ou seja, dentro também do ambiente em que aquela pessoa vive. Aplicações práticas. Como o terapeuta vai usar essas aplicações? A terapia familiar pode ser utilizada em diversas situações como crises emocionais ou comportamentais, lutos ou separações, dependências químicas ou transtornos mentais, conflitos interpessoais. Nós podemos estar aplicando a terapia para ajudar pessoas nesses quadros, né? Quando for uma crise emocional, eu posso estar ajudando o membro da família a enfrentar aquela dificuldade, né? Que pode estar impactando a todos. Um luto e separação, eu vou ajudar essa pessoa na adaptação da sua nova realidade. E por aí nós vamos dando suporte às pessoas de acordo com o que elas nos procuram para, assim, estar ajudando. Em resumo, a terapia familiar é uma abordagem abrangente e eficaz que entende a família como uma unidade dinâmica e busca promover o bem-estar emocional e relacional de todos os membros. Vamos aqui ver alguns princípios básicos da terapia, né? Também vamos conhecer algumas abordagens que nós podemos estar usando. A primeira é a abordagem sistêmica.
A terapia familiar adota uma perspectiva sistêmica que significa considerar a família como um sistema interconectado de partes independentes. Mudanças em uma parte da família pode afetar o sistema, né? Um exemplo, uma separação de casal vai afetar o sistema, porque ali um vai para um lado, outro vai para o outro, e nós vamos ver que vai afetar de forma direta, tanto se for na escola, vai afetar o sistema escolar, se for na igreja, vai afetar o sistema religioso. Em todas as áreas que tiver, essa pessoa estiver fazendo parte, vai ser afetada com essa separação. Contexto relacional. A terapia familiar enfoca as relações e interações entre os membros da família como uma fonte central de influência e mudança. Ela examina como os padrões de comunicação e a dinâmica familiar podem impactar a saúde mental de cada indivíduo, né? Então, o contexto relacional da família deve ser analisado pelo terapeuta, né? Uma criança que ela vive em uma casa onde os pais brigam demais, ela vai ter um comportamento no relacionamento, modo de falar, modo de se portar. E o terapeuta, como analista, ele vai ficar observando todo esse comportamento. 3. Compreensão da dinâmica. O terapeuta familiar busca entender as dinâmicas subjacentes das relações familiares, incluindo papéis, hierarquia, aliança, padrão de interação. Isso ajuda a identificar como problemas individuais podem estar ligados à essência, a essas dinâmicas, né? Então, ele vai ver como é que funciona a família, a dinâmica daquela família. Quem é que manda na relação? É o pai? É a mãe? É os filhos? 4. Foco nas interações. A terapia familiar concentra-se nas interações atuais e passadas entre os membros da família para explorar essas interações. Podem contribuir para problemas emocionais e também para problemas comportamentais. Como assim? A gente vai não só analisar o aqui e agora, mas a gente vai também buscar, né, se está repetindo padrões dentro dessa família, se alguém no passado tinha esse mesmo olhar, essa mesma postura, esse mesmo comportamento. Pode haver uma repetição. 5. Cultura e contexto. Terapeutas familiares consideram o contexto cultural, social e histórico da família. E isso ajuda a entender as influências externas que podem afetar as dinâmicas familiares, né? Então, a cultura pode sim ser considerada e pode haver alteração. Eu costumo dar um exemplo aqui na minha casa mesmo, né? Meu esposo era baiano e eu nasci na Bahia, mas sou de origem mineira. Então, os nossos costumes são diferentes de alimentação. Eu não coloco sal para cozinhar batata, banana, aipim. E ele gosta que coloca sal para cozinhar tudo. Então, aí sofria a alteração no sistema, porque a gente não batia, né? Então, há divergência nas famílias quando a cultura não se batem, né? 6. Mudança circular. A terapia familiar busca criar mudanças circulares, onde as mudanças em um membro da família afetam positivamente outro membro. E, por sua vez, impacta novamente o indivíduo inicial. Isso promove mudança sistêmica, né? Então, a mudança circular é isso. É quando uma pessoa tenta reeducar o outro na sua cultura, né? As mudanças circulares, onde um membro da família acaba afetando o outro membro positivamente, né? Eu vou ensinar o outro a ser como eu, né? Reeducar, entender a cultura do outro. Abordagem colaborativa. 7. Terapeuta familiar trabalha em colaboração com a família, envolvendo todos os membros de maneira ativa no processo terapêutico.
Então, o terapeuta ele vai tentar envolver todos os membros dentro do processo. 8º, foco e solução. Além de identificar o problema, a terapia familiar também vai se concentrar em encontrar soluções e estratégias para melhorar a relação e a comunicação. Então, depois que ele faz todo esse processo, ele agora vai buscar um meio de resolver essa situação. 9, respeito pela diversidade. A terapia familiar valoriza a diversidade de estrutura familiar, culturais e valores. Ela adapta sua abordagem para entender as necessidades específicas de cada família. Então, cada família, cada pessoa ela é distinta. Não existe uma receita de bolo pronta. O terapeuta ele vai trabalhar de acordo com a diversidade, respeitando a cultura, valorizando as famílias de acordo com o seu padrão de vida. 10. Papel do terapeuta. O terapeuta familiar atua como facilitador, ajudando a família a explorar suas dinâmicas, identificar padrões disfuncionais e encontrar maneiras construtivas de lidar com os desafios. Né? Então, como todas as famílias, têm padrões diferentes, dinâmicas diferentes. Quando eles se unem, aí o terapeuta pode estar ajudando eles se encontrarem. Quando eles acabam não entendendo esse padrão um do outro, né? Eu sempre digo, numa casa onde a mulher aprende que é o homem que troca a lâmpada, ele que dá comida aos animais, porque lá tinha um pai e uma mãe que orientava. Mas de repente ela casa com um rapaz que foi criado só pela mãe. E na casa dele, ele aprendeu que era a mãe que fazia. Logo esse rapaz, ele vai ter dificuldade em fazer aquele papel que a mulher aprendeu que seria do homem. E pode ali surgir um impasse. Então aí é a hora do terapeuta trabalhar, né, como facilitador para ajudar essa família a se achar. A terapia familiar é uma abordagem altamente eficaz para tratar uma variedade de questões, desde conflitos conjugais e problemas de comunicação até questão relacionada a crianças, adolescentes e idosos. Nós vamos estar falando dos próximos módulos. Ela oferece um espaço seguro para as famílias explorarem suas relações e aprender a comunicar de forma mais saudável e construir uma base sólida para o crescimento e a resiliência. Vamos dar uma olhada aqui de leve sobre a história e evolução da terapia familiar. A história e a evolução da terapia familiar refletem um desenvolvimento significativo ao longo do tempo. Isso aconteceu à medida que os profissionais da saúde mental começaram a reconhecer a importância das relações familiares, o bem-estar emocional e psicológico de cada indivíduo, ambiente e família. Aqui está uma visão geral da história e evolução da terapia familiar. Na década de 1950 a 1960, um período pós-guerra, as raízes da terapia familiar podem ser arrastadas até os trabalhos dos pioneiros, como Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley, Milton Erickson. A escola de Palo Alto, também conhecida como abordagem sistêmica, concentrou-se na comunicação e interação do sistema familiar. O movimento da terapia familiar se desenvolveu a partir do campo da psiquiatria e psicologia, buscando uma compreensão mais holística das questões psicológicas. Eles descobriram, né, que a terapia ela movia o corpo, a mente, as emoções e o espírito. E eles começaram a buscar harmonia entre essas diferentes dimensões da vida. No período pós-guerra, né, onde eles viram muitas pessoas perderem as famílias e viu que muitas pessoas ficaram desorientadas, né, eles chegaram a essa conclusão,
que a mente, as emoções e o espírito estavam interligados. E eles aí começaram a usar a terapia para ajudar essas pessoas que perderam muito entes queridos, né? E foi ali que iniciou todo o processo. Em 1970 a 1980, houve um crescimento e diversificação, né? Eles começaram ali a entender, estudar as pessoas e entender que tinha diferença em algumas abordagens, né? Onde eles começaram a incluir a terapia familiar estrutural, a terapia familiar experiencial, a terapia familiar sistêmica. Eles começaram a pesquisar que quando as pessoas falavam e expressavam suas dores, elas melhoravam significativamente. Então, aí, nesse período, a terapia familiar ganhou mais reconhecimento e começou a ter mais aceitação. Em 1990 a 2000, a expansão começou a crescer, a integração e expansão, né, da terapia. Porque a terapia familiar continua a se desenvolver e a ser integrada em diferentes contextos, como saúde mental, incluindo hospitais, clínicas, escolas, né? Foi um período em que começou a expandir. Houve uma maior ênfase na diversidade cultural e nas influências sociais e nas dinâmicas familiares. Terapeutas começaram a integrar técnicas de outras abordagens terapêuticas, como a terapia cognitiva comportamental, na prática da terapia familiar. E já na década de 1910 até a presente data, né, que é a abordagem contemporânea, a terapia familiar ela continuou a evoluir, incorporando a abordagem contemporânea como a terapia da narrativa, a terapia focada nas soluções e terapia multigeracional. A tecnologia também, né, influenciou muito, né, aí com a chegada da Covid, né, permitindo sessões online, a comunicação entre terapeutas e famílias. Também foi uma época em que a terapia começou a expandir. A importância da terapia familiar para lidar com questões como vícios, abuso, saúde mental e questões familiares complexa ganhou também mais destaque. Hoje, a terapia familiar é amplamente reconhecida como uma abordagem eficaz para tratar variedades de assuntos emocionais e relacionais. Ela evoluiu para se adaptar às mudanças da sociedade, nas dinâmicas familiares e nas abordagens terapêuticas, continuando a fornecer suporte valioso para indivíduos e famílias em busca de uma melhor compreensão e resolução de suas questões. Então, aqui está uma pincelada para vocês entenderem um pouco da origem da história da terapia. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas abordagens, né, que nós vamos conhecer e que elas podem ser usadas dentro das nossas sessões terapêuticas, né? Nós não vamos aqui focar em apenas uma abordagem, mas nós podemos utilizar várias abordagens, né? Nós temos aqui a terapia sistêmica, a estrutural, a narrativa, e entre outras, que nós vamos também falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, ok? Então, existem várias abordagens teóricas na terapia familiar, e cada uma com a sua própria perspectiva, técnica e ênfase. Mas nós também podemos adaptar um pouquinho de cada uma delas dentro da nossa sessão, de acordo com a pessoa que nós vamos atender, né? Então, nós vamos aqui para a abordagem sistêmica, por exemplo. Ela é uma abordagem que enfatiza a compreensão do sistema familiar como um todo interconectado, onde mudanças em uma parte afetam a outra. Então, na abordagem sistêmica, o destaque é que a família ele é como um sistema interconectado. A mudança de um afeta o outro. Vai destacar a importância da dinâmica familiar como padrões de comunicação, interação na influência do comportamento e bem-estar dos membros da família.
Então, qual vai ser o papel do terapeuta aqui dentro da abordagem sistêmica? Concentrar-se em identificar loops de retroalimentação, ou seja, ciclo de interação disfuncional, para promover a mudança. O que é um loop? É uma repetição dentro da família, né? Eu gosto muito de utilizar a história de um rabo do peixe, onde o homem casou e a esposa cortava o rabo do peixe. Ele perguntou por que ela estava cortando. Ela não soube explicar, mas disse que a mãe cortava. Aí então, o dia que a mãe chegou na casa, o genro, curioso, perguntou à mãe por que ela cortava o rabo do peixe. Ela disse, é porque a minha mãe cortava. Isso era a avó, né? Então, o dia que estava a avó, a mãe e a filha, a pergunta foi feita novamente. E a avó respondeu, porque quando eu casei, a minha forma era pequena e só cabia metade do peixe. Então, eu cortava o rabo para ele encaixar ali dentro da forminha completa. Isso é o quê? Isso é um loop, uma repetição dentro da família. Eu vou estar sempre usando esse exemplo aqui para ficar bem claro e de fácil compreensão. Então, a terapia sistêmica, ela é uma das mais usadas, né? Porque a abordagem dela influencia na base da ideia de que a família ela é um sistema conectado, mas também interdependente, né? No qual cada membro da família, ele influencia e é influenciado uns pelos outros, né? Então, quais são os princípios da terapia sistêmica? A família é vista como um todo integrado, mais do que uma soma de um dos membros individuais. Padrões de interação e comunicação são fundamentais para entender os problemas. Mudanças em um membro pode alterar a dinâmica de todo o sistema. Então, essa é a abordagem da terapia sistêmica, né? Onde as pessoas são como membros interconectados, onde um influenciado pode influenciar os demais. E qual vai ser a intervenção terapêutica dentro da abordagem sistêmica? Identificar padrões disfuncionais, alterar o ciclo repetitivo de comportamento, né? Então, se um indivíduo tem um comportamento, o outro tem o mesmo, vai buscar se o pai tem o mesmo comportamento, se o avô teve o mesmo comportamento, e a gente vai fazendo uma escala para ver aonde é que começou esse padrão e quebrar esse ciclo. Então, é uma das abordagens que nós vamos usar muito, é a sistêmica, né? Onde nós vamos buscar nos membros aonde começou o ciclo. Foco no presente. Então, a alteração sistêmica, o foco dela é no presente e nas interações familiares, em vez de explorar passado do indivíduo. Nós vamos buscar aonde começou esse ciclo, né? E focar no presente. Depois temos a terapia familiar estrutural, que é desenvolvida por Salvador Muniz. Essa abordagem se concentra na estrutura da família, incluindo papéis, hierarquia, fronteiras dentro da família. A terapia estrutural, ela busca reorganizar as interações para promover relações mais saudáveis. Por exemplo, qual vai ser o papel do terapeuta dentro dessa abordagem? O terapeuta ele vai ajudar a reorganizar padrões disfuncionais e a desenvolver fronteiras, né? Porque essas famílias, elas trabalham com comportamentos aprendidos, como contato visual, comunicação, leitura, escrita. Um exemplo, escovar um dente. São comportamentos aprendidos, né? Qual é o princípio? A família possui uma estrutura formada por subsistema, ou seja, pai, mãe e filhos. E qual é a fronteira? As fronteiras podem ser rígidas, pode ser uma fronteira difusa e pode ser uma fronteira
hierárquica. Vamos ver como funciona. Na fronteira rígida, por exemplo, o pai ele vai buscar o desenvolvimento de um filho e quando o filho não faz o que ele quer, ele vai fazer o quê? Ele vai exigir, punir, né? E agredir aquele filho com diálogos grosseiros, com gritos, com palavras de grosseria. Isso aí é o quê? Uma fronteira rígida do padrão, né? E é hierárquico. Como vai ser uma fronteira difusa entre uma família como essa? É quando as pessoas são desligadas, desconectadas, cada um por si, Deus por todos. Cada um faz o que quer. A criança levanta de manhã, é ela que sabe o que ela vai fazer, se ela escova dente, se ela não escova, se ela faz, se ela não faz. Ela não tem ninguém para dar para ela um guia, entendeu? Então, tem esses dois polos dentro dessa terapia estrutural. Fronteiras difusas, né? Então, quando as pessoas são constantemente, elas sofrem constantemente abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais, está muito dentro desse contexto, dessa família difusa, dentro da estrutural. Lá na frente nós vamos entender mais um pouco sobre mulher e homem, né, que casaram com pessoas que têm esses padrões difusos dentro da terapia estrutural. Qual vai ser a intervenção terapêutica? A reestruturação da dinâmica familiar, fortalecer as fronteiras inadequadas, né? E a mudança de comportamento, de padrões e interações para promover a funcionalidade, colocando cada um no seu papel, pai no papel de pai, mãe no papel de mãe. Porém, o pai não é um carrasco, ele é uma pessoa que vai orientar, corrigir de uma forma sem agressividade, sem gritos. E na família difusa, também vai agora estabelecer a hierarquia e colocar limites saudáveis, né? Dentro das fronteiras. Depois nós temos aqui a terapia experiencial, né? A abordagem de Virginia Satir, ela valoriza a experiência emocional e a autenticidade da interação familiar, também conhecida como terapia familiar humanística, né? Ela vai olhar para a capacidade da pessoa colocando em posição de potencial e criatividade. Ou seja, uma abordagem que enfatiza a expressão emocional e experiencial da pessoa. Qual vai ser o papel do terapeuta dentro dessa terapia? Encorajar as famílias a explorar sentimentos de interação não resolvidas, muitas vezes usando técnicas criativas e dramáticas, né? Essa terapia ela é muito usada no tratamento de pessoas com dependências de droga, indivíduo que perdeu a realidade, né? Então, para superar essas emoções negativas, eles começam a associar a um momento presente através de uma realidade. Qual é o princípio dessa terapia? A saúde emocional da família depende da congruência entre comunicação verbal e não verbal. Expressar emoções de forma autêntica, fortalecendo o vínculo. O terapeuta age como um facilitador de experiências de conexão. Qual vai ser a intervenção? Exercício de comunicação emocional, encorajamento à expressão autêntica e a promoção de experiências que fortalecem os laços familiares. Então, essa abordagem é mais usada para ajudar pessoas a sair de dependência químicas, porque elas acabam achando que perdeu a identidade. Elas já não sabem mais quem são elas, né? Então, aí vai ajudar essas pessoas a buscar o seu valor, a se encontrar, tirar aquela capa e vestir uma capa de força, de verdade. E quem são na realidade elas a partir de então. Terapia familiar narrativa.
desenvolvida por Michael White e David Epton. Essas abordagens enfocam histórias pessoais e familiares que mudam a identidade e a percepção da pessoa. Qual vai ser o papel do terapeuta nessa abordagem? Ele vai ajudar os clientes a reescrever narrativas disfuncionais, promovendo uma perspectiva mais empoderada, né? Então, ele vai ajudar o paciente a superar a sua verdadeira identidade. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu sou depressivo. Você não é depressivo. Você está depressivo. Porque ser depressivo é uma condição, é um estado que a pessoa está passando. Não é uma condição de vida dela. Ela não nasceu sendo um depressivo. Ela passou a ser um depressivo de acordo com a situação que ela começou a viver, o ambiente que moldou aquele estilo de vida que ela agora está fazendo parte. Então, qual é o princípio do terapeuta aí? Os problemas são vistos como separados das pessoas. O problema não é a pessoa, mas a narrativa sobre o problema. Eu estou ao invés de eu sou. Histórias dominantes podem restringir a visão da família sobre a si mesma. Então, ele vai ajudar a família a reescrever narrativas, permitindo que a família encontre novas formas de enfrentar os desafios. Qual vai ser a intervenção terapêutica? Externalizar o problema, né, o conflito, explorar a história alternativa e positiva, fortalecimento da agência da família em criar novas narrativas, né? Tirar aquela pessoa do estado de vitimismo, de coitadinha, e interagir com ela, levando ela a se sentir viva novamente. Terapia estratégica. Problemas familiares são mantidos por padrões repetitivos de comportamento. Mudanças específicas em interações podem ter grandes impactos. No sistema familiar, o terapeuta adota uma postura ativa e diretiva. Essa abordagem se concentra na intervenção rápida e prática para abordar problemas familiares específicos, baseada nos problemas de Jair Haley e outros. Essa abordagem é orientada para soluções rápidas e focadas em objetivo. Qual vai ser o papel do terapeuta? O terapeuta ele vai trabalhar com a família para desenvolver estratégias de resolução em curto tempo. Ou seja, ele vai focar em um problema de cada vez. Se o problema chegou aqui, eu estou passando por abuso, estou passando por abandono, estou passando por esse valor, vamos fazer uma coisa de cada vez. O que está te machucando mais? É o abuso. Então, nós vamos trabalhar primeiro o abuso. Né? Nós vamos buscar a causa. Depois, nós vamos partir para outras partes. Que assim vai ficar mais fácil dele interpretar e sair daquele lugar. Quais são os princípios que nós vamos usar? Problemas familiares são mantidos por padrões repetitivos de comportamento. Mudanças específicas em interações podem ter grande impacto no sistema familiar. Terapeuta adota uma postura ativa e diretiva. Vou dar um exemplo aqui. Um aluno que procrastina, né? Então, ao invés do professor incentivar o aluno a estudar, sair daquele lugar de procrastinação, ele vai incentivar aquele aluno a continuar onde ele está. Só que ele agora vai estabelecer um tempo para ele. Você vai praticar todos os dias 30 minutos de procrastinação. Aí o que acontece? Esse aluno ele vai entender, né, que aquele problema faz parte da rotina dele. Não como um problema, mas como aquele ditado, o povo diz, aceita que dói menos. Faz parte dele. Então, a partir daí, ele vai encontrar um equilíbrio e começar a gerenciar melhor o seu tempo. Ele mesmo vai se sacar, entender que ele não pode continuar naquele estado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai desmantelar o problema ao mudar o olhar, né, sobre ele mesmo. Assim, ele vai começar a diminuir o conflito, a resistência ao próprio comportamento e, a partir de então, ele vai parar de procrastinar.
né? Ele vai ter que enfrentar aquele problema de frente. Ele não vai fugir do problema. Ele não vai achar aquele problema, né, ficar citando aquele problema o tempo todo como um problema, mas ele vai encarar e encontrar uma solução. Qual vai ser a intervenção? Uso de tarefas terapêuticas específicas, tipo um para casa. Você vai praticar todo dia 30 minutos de procrastinação. Uma hora ele vai enjoar de estar fazendo aquela tarefa todos os dias. Aí ele vai dizer, revoltar, eu não quero mais continuar nesse lugar. E automaticamente ele vai sair. Interrupção do padrão problemático por meio de intervenção paradoxais, né? Pensamentos contrários, opinião, né? Sem nexo. Foco em solução prática em vez de explorar causas profundas, né? Então, ele vai treinar o comportamento dessa pessoa. Terapia psicodinâmica familiar. Né? Essa abordagem aplica o conceito da psicanálise, as dinâmicas familiares, enfatizando o processo inconsciente e padrões intergeracionais. Né? O princípio dessa terapia é trabalhar problemas atuais. Problemas atuais podem estar enraizados em conflito não resolvido do passado. Padrões familiares podem ser transmitidos de geração para geração. Relação de apego e experiências precoces influenciam a dinâmica familiar atual. Por exemplo, um paciente com ansiedade crônica que não sabe a origem do medo, o terapeuta vai incentivar ele a falar sobre sentimentos, pensamentos e memórias do passado, buscando padrões de conflitos não resolvidos. Análise de sonhos, contra-transferência, foco no passado, identificação de mecanismo de defesa. Ao ter essa compreensão, o paciente começa a desenvolver estratégia mais saudável de como lidar com as suas próprias emoções. Quais são as intervenções terapêuticas? Exploração de emoções e motivação inconsciente, identificação de padrões intergeracionais e resolução de conflitos internos entre os membros. Nós vamos estar falando sobre como usar mais à frente o genograma dentro dessas terapias. Terapia experiencial. É uma abordagem liderada também por Virginia Satir, valoriza a experiência emocional e a autenticidade da interação familiar. Né? Qual é o princípio? A saúde emocional da família depende da congruência entre a comunicação verbal e não verbal. Ou seja, a correspondência e a qualidade. Essas emoções de forma autêntica fortalecem o vínculo. Qual vai ser o papel do terapeuta? Agir como facilitador de experiência e de conexão. A intervenção, exercícios de comunicação emocional, encorajamento à expressão autêntica, promoção de experiência que fortaleça os laços familiares, né? Em vez de focar na discussão verbal como na terapia tradicional, a terapia experiencial envolve atividade como dramatização, arte, música, jogos, atividade ao ar livre e outras formas de interação para promover a autoconsciência e o crescimento pessoal e a resolução de problemas, né? O que nós chamamos de musicoterapia, psicodrama, terapia de natureza, terapia de cavalo, animais e por aí vai. Vai ser usada nesse tipo de terapia. Terapia familiar multigeracional. A última de hoje, né? Baseada nas ideias de Murray Rowan. Essa abordagem examina as influências das gerações que se perpetuam por várias gerações anterior nas dinâmicas familiares atuais. Ou seja, ela explora a dinâmica familiar ao longo de várias gerações, conectando o sofrimento atual de um indivíduo como um antepassado, um bisavô, um avô, né? Então vai buscar onde foi que teve a origem desse problema. O objetivo, identificar padrões repetitivos
construir relações saudáveis, desvendar raízes de sofrimento utilizados para promover a cura e reorganização emocional. Qual vai ser o papel do terapeuta? Ele vai explorar padrões intergeracionais, alianças, triangulação, para entender o problema atual. Qual vai ser o princípio aplicado? Processo de diferenciação emocional e triângulo familiar são centrais. Relações intergeracionais, molda padrão de comportamento atual. Problemas podem ser entendidos e resolvidos ao explorar a história da família. Qual vai ser a intervenção terapêutica? Elaboração do genograma, foi o que eu acabei de falar na instante, para mapear padrões familiares, nas próximas aulas estamos falando sobre o genograma. Desenvolvimento da autonomia emocional dos membros. Trabalho com o impacto de relacionamentos dos passados. Se está acontecendo algo na minha família, tipo uma depressão, eu vou buscar. Se minha mãe não teve, pode ser da minha avó, pode ser da minha bisavó. E eu vou buscando dentro das minhas raízes até eu entender a dinâmica da minha família. Considerações finais. Cada abordagem oferece uma perspectiva única sobre os desafios familiares e pode ser escolhida ou combinada de acordo com as necessidades específicas da família. O terapeuta, com base em sua formação e experiência, adapta essas teorias às praticidades culturais, emocionais e sociais de cada caso. Então, essas são as abordagens. Como vocês vão aplicar, Vai ser de acordo com as famílias, que nós estamos só falando um pouco sobre elas, mas à frente, em cada apostila, nós vamos estar usando elas de uma forma mais clara e vai ser de mais fácil compreensão. Hoje nós estamos dando introdução e falando como cada uma funciona. Agora, vamos ver um pouco sobre o papel do terapeuta familiar e ética profissional. O papel do terapeuta é fundamental nas promoções de mudanças positivas nas dinâmicas familiares e no apoio ao bem-estar emocional dos membros da família. Além disso, o terapeuta deve aderir a padrões éticos rigorosos para garantir a segurança e o respeito dos clientes. Aqui estão detalhes sobre o papel do terapeuta familiar e considerações éticas. Papel do terapeuta familiar: facilitador da mudança. 2. Avaliação e formulação. 3. Mediação à comunicação. 4. Estabelecimento de limites. O terapeuta define limites claros para manter um ambiente seguro nas suas sessões. 5. Educação e orientação. 6. Exploração da narrativa, em abordagens como terapia narrativa, que vai ajudar a explorar a história da vida de cada família. 7. Promoção da resiliência. O terapeuta auxilia a família a desenvolver resiliência emocional e a lidar com desafios de maneira construtiva. A capacidade de se adaptar para bem ou para mal em uma mudança. Ética profissional na terapia familiar. Esse aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito importante. O terapeuta ele precisa ter confidencialidade, ou seja, o terapeuta deve manter a confidencialidade nas informações compartilhadas pelos membros da família. Só pode acontecer, uma violação se dentro daquele relato alguém da família falar em matar alguém ou falar que vai se matar. É óbvio que o terapeuta não vai guardar isso só para ele, ele vai tentar chamar a atenção de alguém da família para falar sobre o assunto. Mas a não ser, não pode acontecer as informações ser compartilhadas. Competência profissional. O terapeuta deve manter alto padrão de competência, continuando sua educação e treinamento para fornecer tratamento eficaz. Então, esse curso aqui de terapeuta familiar é a base. Mas vocês não vão ficar só nesse curso para os atendimentos. Vocês precisam buscar subsídio.
Porque a partir do momento que as pessoas começam a te procurar, você vai entender que você precisa de mais para doar. Eu comecei pela terapia familiar, mas depois disso eu já fiz o TRG, eu já fiz o MAC, que é a terapia do adulto consciente, onde eu estudei terapia transgeracional, epigenética, pré-perinatal, porque cada pessoa que chega ela é única e vai trazendo problemas que você precisa começar a identificar. Competência profissional, já falei. Respeito à autonomia. O terapeuta deve respeitar as escolhas e valores dos clientes, permitindo que tome decisões informadas sobre o tratamento. Imparcialidade e julgamento. O terapeuta deve ser imparcial e não julgador, evitando impor suas próprias crenças ou valores sobre as pessoas. Integridade e honestidade. O terapeuta deve ser honesto e transparente sobre as suas abordagens, métodos e objetivos de tratamento. Evitar dualidade. O terapeuta deve evitar relacionamentos duais ou interesses, né? Favoritismo dentro de uma sessão terapêutica. Segurança dos clientes. O terapeuta deve agir para garantir a segurança emocional e física dos clientes, intervindo se houver risco ou dano, né? Mas, por exemplo, se a mulher faz terapia e o homem não sabe que ela faz uma terapia, é de pranche o terapeuta prever para guardar tanto o segredo da mulher e não deixar com que venha causar dano a ambos. Que o marido venha saber, ficar bravo e partir para outro extremo. Então, deve haver uma confidencialidade. Respeito pela diversidade. O terapeuta deve respeitar e valorizar a diversidade cultural, religiosa e ética de cada pessoa. Eu jamais posso impor a minha crença sobre uma pessoa que eu estou atendendo. Eu só falo aquilo que ela traz para mim, dentro do que ela faz para mim. Eu jamais posso chegar lá e começar a aconselhar ela, né? Só se ela me pedir um conselho, dentro de certo padrão. Se ela não me disser, eu tenho que respeitar a cultura dela. Eu jamais posso dizer, só porque eu sou cristã, eu não vou atender um homossexual, um espírita. Isso não existe. Eu tenho que me adaptar às pessoas que me procuram. Se elas me procuram, é porque eu vou dar conta. Então, nós precisamos respeitar a cultura, a religião. Se a pessoa não acredita em Deus, eu vou falar da natureza, do Criador. Entendeu? Eu não vou obrigar a pessoa a aceitar a minha religião. Outra coisa, supervisão e consulta. O terapeuta deve buscar supervisão e orientação quando necessário para garantir qualidade no tratamento, tá? Então, sempre quando o terapeuta não anda sozinho, ele anda em grupo. Então, quando vocês terminarem esse curso, vocês vão ser liderados para outro grupo, onde vocês vão ter ali o suporte do diretor e ali vocês podem interagir, perguntar, questionar, certo? Então, tem alguma dúvida, pode vir até mim, lá eu tô com um cliente assim, eu preciso de uma ajuda, como é que eu vou reagir? Se eu não tiver a resposta, porque eu não sou obrigada a ter todas as respostas, né? Como vocês não são. Eu vou perguntar para o meu superior, porque eu tenho alguém superior a mim, né? Então, é uma escada. O terapeuta familiar desempenha um papel crucial na criação de um ambiente terapêutico seguro, de apoio, enquanto adere a padrões éticos que garantem a dignidade e o bem-estar de todos os clientes, né? Então, esse é o papel do terapeuta, né? Ter um ambiente seguro, confiável, para ajudar as pessoas que elas se sintam seguras, que você se torne referência, né? Eu já tive clientes que mesmo depois que terminou a terapia, tudo que ela ia fazer, ela me perguntava, Lau, é correto eu fazer assim, assim? Entendeu? A gente acaba se tornando uma referência. E sempre aquelas pessoas vêm nos procurar para saber algo mais. Certo? Então, encerra aqui a nossa primeira aula.
qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando lá no grupo. Aqui tem os exercícios de fixação, e vocês podem estar fazendo esses exercícios como treinamento, né? Para que quando vocês se deparar com uma pessoa que precisa de ajuda, dentro do exercício que vocês estão fazendo aqui, vocês estão aprendendo a aplicar as técnicas, ok? Deus abençoe a todos, ficam todos com Deus. Até a próxima.